Gente, nesse momento eu quero trazer uma história para vocês, falando sobre o filho pródigo, a forma que ele saiu da casa do pai e como ele retorna à casa do seu pai, como ele desejou comer bolota de porcos e não conseguiu. Então eu quero mostrar para vocês a história desse moço que deixa a casa do pai, gasta todos os seus bens como meretriz e agora vai cuidar de porcos e arrependido pensa em voltar para a casa do seu pai. Eu vou ler para vocês aqui aonde se encontra escrito aqui no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo de número 15, a partir do verso 11. Vou ler para vocês a história do filho pródigo. Verso 11 que diz assim: continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe ou que me pertence. Ele lhe repartiu os seus bens. Então o filho mais moço chega perante o pai e pede a parte dos seus bens, daquilo que lhe pertence. Está pedindo a parte dos seus bens para ir embora da casa do pai. E a situação de quem sai da casa do pai fica muito difícil. O retorno não é fácil. Tem que passar por deserto, tem que enfrentar muitas coisas difíceis. Não saia da casa do pai. Eu vou ler agora o verso 13 do capítulo 15 de Lucas, que diz assim: Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, não muitos dias depois, o filho mais moço junta tudo quanto era seu e partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens. E lá ele gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, quando ele acaba todos os seus bens, acontece uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Ele começou a pegar aperto. Quem sai da casa do pai pega barreiras, pega aperto, enfrenta deserto mesmo. Verso 15: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos, procurou um patrão daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Então, quando a fome aperta, ele procura um patrão e esse patrão manda ele cuidar de porcos. Veja aí a situação desse moço cuidando de porcos, querendo comer as bolotas dos porcos, passando fome, necessidade, um desprezo terrível. Tá aí, aquele jovem que era bonito antes, estava na casa do pai, bem vestido, bem trajado, comendo e bebendo, agora está aí, cuidando de porcos, enfrentando uma situação muito difícil. Veja a situação desse moço. Não saia da casa do pai para não passar pela mesma coisa. Louvado seja Deus. Fica na casa do pai, senão você vai gastar todos os seus bens lá fora e vai desejar comer também das bolotas dos porcos, assim como esse cidadão se encontra aí cuidando de porcos e desejando comer as bolotas dos porcos. Vamos ler o verso 16. Ali desejava ele fartar-se das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então ele desejava comer as bolotas dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. A situação era cada vez mais pior. Verso 17: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Então agora vocês vejam ele aí já arrependido, já está orando
e já está pensando em retornar à casa do pai. Então ele fala para si mesmo dizendo: então, na casa de meu pai, quantas farturas, e eu aqui passando necessidade. Então eu vou repetir o verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Então, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Ele já está aí arrependido, fazendo oração e falando que os trabalhadores do seu pai têm pão com fartura, e ele aqui morrendo de fome. Então a situação desse rapaz aí é muito difícil, mas ele está arrependido, e aquele que se arrepende ainda tem a oportunidade. Ele se arrependeu, está orando arrependido, e ele terá verdadeiramente uma grande oportunidade, porque aqueles que saem da casa do pai e se arrependem e pensa e volta para a casa do pai, eles são bem recebidos pelo pai e ganham verdadeiramente uma festa. Vamos ler o verso 18. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. Então ele falou, pensou em si e disse: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. Então ele se levanta agora e volta, retorna à casa do pai. Porém, ele tem que enfrentar um grande deserto para chegar na casa do pai. Difícil não é ser recebido pelo pai, difícil é ter que caminhar por esse deserto que esse moço está passando, enfrentando um grande deserto, sujo, as vestes rasgadas, cabelos grandes, assanhados, sem comida, sem pão para comer, e enfrentando um grande deserto para chegar até a casa do pai. Quem se desvia e sai da casa do pai, o pai recebe, porém ele tem que enfrentar um processo, e esse processo é um grande deserto. Não queira isso para a sua vida. Vou repetir o verso 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Então ainda bem que mesmo ele voltando, enfrentando o deserto, ele fala para o pai que pecou contra o céu e contra o pai. Louvado seja Deus. O arrependimento é muito forte. Deus é um Deus que nos recebe quando nós estamos arrependidos. Então esse moço aí se arrependeu, vai caminhando pelo deserto, mas ele está arrependido, já está retornando à casa do pai, já está na direção certa, tomou um rumo certo. Então feliz aqueles que tomam a decisão e retornam à casa de seu pai. Verso 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, mesmo ele caminhando por esse deserto, ele fala consigo mesmo: já não sou digno, pai, de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos teus trabalhadores. Ele se arrepende e vai aí andando nesse deserto, e ele fala consigo mesmo dizendo: pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus trabalhadores. Esse é o pensamento do coração desse mendigo que vai retornando para a casa do pai. Porque quem sai da casa do pai, mendiga lá fora, deseja comer bolota de porcos e não consegue, enfrenta esse deserto todo aí que vocês estão vendo, esse moço caminhando pelo deserto, porém ele está na direção certa, porque ele está arrependido, dizendo que já não é digno mais de ser chamado filho, mas porém que o pai receba ele como um dos seus trabalhadores. Vamos para o verso 20 do mesmo capítulo 15 de Lucas. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Louvado seja Deus. Compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. Então ele tem esse reencontro aí com seu pai. O seu pai abraça ele, beija e recebe o seu filho de volta. Então, veja o reencontro do filho pródigo com o seu pai. Ele está em uma situação difícil, todo assanhado, sujo, matrapilho, parecendo mendigo, mas mesmo assim o pai recebe de volta, abraça e beija. Assim é o nosso Deus. Quando a pessoa se desvia da presença do Senhor, se afasta,
que retorne à casa do pai, o pai recebe do jeito que ele está.